Olá, mente consciente, ser em expansão. Seja muito bem-vindo ao canal Evoluir. Aqui você conhece e aprende conteúdos relacionados à física quântica, esoterismo, espiritualidade e autoconhecimento. Se você ainda não me conhece, eu estou a Samantha Macedo e eu sou facilitadora desse processo todo para você chegar no pensamento da nova era. Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns livros que eu li que me fizeram compreender melhor esse meio quântico, que se você está nesse vídeo, você já tem conhecimento, você já busca sobre isso, e eu quero compartilhar com você esses livros que também vão contribuir para o seu conhecimento. Então, para quem é novo aqui, para quem ainda não me conhece, para quem está vendo o vídeo desse canal pela primeira vez, deixa eu contar para você que eu sou ressonante, eu fiz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Se você não sabe o que é isso, não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo aqui que explica basicamente o que é a ressonância harmônica e a minha experiência com essa ferramenta. Eu vou deixar aqui em cima no card, dá uma conferida lá. Se você está buscando a expansão da consciência, vai fazer muito sentido para você conhecer essa ferramenta. Então, assim, pessoal, para fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, a gente precisa seguir o caminho das palestras, que é uma série de vídeos que ele disponibiliza gratuitamente no site dele. Por quê? Porque a expansão da consciência, ela vai trazer catarses para nós, isso tudo eu explico naquele vídeo que eu indiquei para vocês, e é importante que a gente já tenha visto um pouquinho desses conteúdos que vão abrir o nosso consciente, que vão ajudar a gente a olhar em outra direção, a sair da caixinha, tá? É muito conteúdo no caminho das palestras, tá? E assim, é complexo pra gente assimilar tudo de uma só vez, é muito conteúdo, e são conteúdos que divergem do que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. São conteúdos que batem de frente, que batem na nossa crença, que incentivam a gente a pensar diferente. Então é muito conteúdo e nem sempre a gente consegue gravar tudo numa única vez. Nem sempre não, na verdade acho que nunca. Por isso que sempre quando a gente vai falar da ressonância harmônica, quem pede mais de uma vez, né, é indicado que se assista de novo o caminho das palestras, porque com certeza um dos conteúdos que ficou para trás naquele momento vai fazer sentido agora, né? Por causa disso que eu falei, a gente não assimila tudo. É muita coisa. Mas a gente precisa começar de alguma forma, né? Ou se o caminho das palestras talvez para você foi a continuidade do teu começo, né? Para mim foi isso que aconteceu e fez muito sentido. Então depois de abrir a caixa de Pandora, eu comecei a estudar, comecei a buscar, aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu vi que o mundo era diferente do que eu achava que era, que aquela injustiça que eu sempre via nas pessoas, no dia a dia, nos acontecimentos, tudo aquilo não fazia sentido para mim. Eu achava o mundo muito injusto, eu achava algumas situações muito injustas, né? Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas deixa eu contar para vocês. Para mim, o que fez o start, assim, foi por causa de uma perda gestacional. Então isso eu achei muito injusto comigo, eu pensei por que comigo e enfim, e aí eu comecei a buscar, tá? Então o que eu vim trazer aqui nesse vídeo para vocês são conteúdos, são indicações e leituras que vocês vão poder aprimorar, que vocês vão poder acrescentar na busca de vocês, que são paralelas esse conteúdo é paralelo ao que o professor Hélio Couto fala, tá? Esse é um dos livros que eu vou indicar. Tem muitos livros que eu li e que eu vou fazer mais vídeos aqui no canal, contando e indicando livros que vão certamente ajudar vocês nessa expansão da consciência, nesse processo evolutivo aqui na terceira dimensão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Faz parte aqui da comunidade, que eu compartilho muita coisa que vai te ajudar a evoluir. Então, primeiro eu preciso que você entenda que para a gente acessar as respostas que a gente busca, porque a gente sempre está atrás de respostas, né? Conforme eu falei antes, às vezes a gente achou uma situação injusta. Por que isso aconteceu? Se eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo que o médico falou, por exemplo, fiz tudo certinho, estava tudo certinho, por que isso aconteceu? Às vezes a gente precisa
buscar além do físico. Na maioria das vezes a gente precisa buscar além do físico para se curar, para entender melhor aquela situação, né? E esses conteúdos aqui fizeram muito sentido para mim, desses livros, e talvez eles tragam respostas que vocês estão buscando. Então, bora lá, que eu vou contar pra vocês esses livros que fizeram sentido pra mim, que me ajudaram e que vão ajudar você também. Então, os livros que eu vou indicar são mais ou menos do meio quântico, tá? Eles vão trazer uma realidade da física quântica junto com a realidade física, né? Da física natural que a gente conhece, né? Como a nossa verdade. Então, o primeiro livro, que na verdade foi o primeiro pra mim, que eu comecei a descobrir esse mundo diferente, porque como eu falei antes, eu fiz o Caminho das Palestras depois, ele foi a continuidade do meu começo. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, eu tô com minha cordinha aqui, é Dê um Salto Quântico na Sua Vida. Eu não tenho ele aqui físico, porque eu peguei ele emprestado quando eu li, mas é essa imagem que eu vou deixar aqui, vou colocar aqui no vídeo pra vocês, é do Wallace Lima, e ele fala muito também sobre o poder da mente, ele fala sobre... levemente sobre autocura, ele fala como a gente faz parte dessa partícula de Deus, o que a Maya Andrade, né, do Temporariamente Humana, fala da centelha divina. O Wallace Lima, ele traz essa linha mais científica aqui e ele chama de partícula de Deus. É bem interessante, foi um livro que pra mim foi o começo de tudo e ele traz tudo com embasamento científico, tudo foi feito em cima de pesquisas. Fez muito sentido, ele tem depoimentos nesse livro, gostei bastante, foi o primeiro livro que eu li. E sim, eu demorei assim uns 3 meses, 4 para ler esse livro, porque a cada capítulo batia numa crença minha. E como foi o primeiro, doeu. Assim, eu tive que mudar meu pensamento, eu me obriguei a isso, porque eu vi a realidade que ia acontecer comigo se eu não tivesse mudado a minha forma de pensar. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês também é do Wallace Lima e é O Poder da Autocura. Esse eu tenho físico, na verdade foi minha mãe que comprou pra ela ler e eu levei pra minha casa e tô lendo ele com muita dificuldade porque eu tenho um filho pequeno e eu preciso dar atenção pra ele, eu quero dar atenção pra ele, essa é a palavra. Mas é um livro muito bom, ainda não terminei de ler, mas ele também, assim como Dê um Salto Quântico na Sua Vida, ele vem trazendo pesquisas científicas. O Wallace Lima traz muito isso de comparar um versículo bíblico com a ciência por trás de tudo. Eu gosto muito disso. Então, esse livro ele bate firmemente na tecla de como você muda a sua vida por meio de hábitos saudáveis. Não somente no físico, mas também no espiritual, na mente, né? Então, é um livro que eu realmente indico. Eu gostei muito dos capítulos. Eu já li todos os subtítulos, né? E me chamaram a atenção. Então eu tô lendo esse livro ainda, não posso dar uma conclusão, mas assim, só pelo que eu li até agora, fez muito, muito, muito sentido pra mim. E o Wallace Lima me ajudou no primeiro tombo que eu tomei da vida, e agora pra ressignificar algumas situações também está me ajudando. E eu indico esse livro pra vocês porque ele também vai contribuir junto com as coisas que o professor Hélio Couto trouxe no Caminho das Palestras. Os outros 3 livros são da mesma autora, são da Elaine Ourives. Deixa eu falar pra vocês que tanto o Wallace quanto a Elaine, eles são brasileiros. Como eu falei, eu tenho um bebê pequeno e ele está aqui na minha frente. Então, nós temos o Wallace Lima e a Elaine Ourives, e esses 3 livros que eu vou indicar pra vocês agora são da Elaine Ourives. Então, é o DNA revelado das emoções, é o DNA da cocriação e é o DNA milionário. Vai estar rodando aqui as imagens deles. Então, esse é bem científico mesmo, bem física quântica mesmo. Até às vezes, assim, quando eu li o da cocriação, ele foi um pouquinho difícil para eu entender, porque muitas palavras, assim, por exemplo, o que a Maya Andrade chama de centelha divina e o Wallace Lima chama de partícula de Deus, a Elaine Ourives chama de eu holográfico. Então, tem muitas palavras, assim, físicas mesmo, né, do conteúdo de física. Então, às vezes, se você está começando esse conteúdo da física quântica, não seriam os livros ideais, assim, para começar, talvez, assim, né? Eu diria que o do Wallace Lima é melhor, tanto o Poder da Autocura quanto o Dê um Salto Quântico na Sua Vida, né? Então, assim, o da Elaine Ourives, ela fala muito sobre a escala de Hawkins, que eu tive muita dificuldade para entender. Porque aquela imagem não era clara pra mim, por mais que seja uma tabela, uma escala, não era clara pra mim. Se vocês forem pesquisar bem a fundo, talvez vocês também tenham dificuldade pra interpretar, mas depois de estudar bastante, de ler,
fez sentido pra mim, e aí eu comecei a entender a questão frequencial do meu ser também. Então ela traz muito essa questão da frequência, né, que o que você vibra, você atrai, o que você vibra, o que você emana, você atrai, enfim, as respostas que vêm pra você é o que você enviou a pergunta, mesmo inconsciente, pro universo, né. E esse do DNA Milionário, ela fala muito da lei da atração. Esse é um livro que eu ainda não li, mas é pela síncope dele, né? Eu comprei os 3 dela numa tacada só, mas o DNA Milionário eu ainda não li. Quando eu vou ler esses livros, eu sempre pergunto pro universo, que livro que eu devo ler agora? E nessas minhas perguntas eu ainda não senti que ele me respondeu que esse DNA Milionário é o momento. Eu senti que eu devia comprar, mas eu não senti que é o momento de eu ler. Provavelmente vai vir nos próximos acontecimentos aí da minha vida, mas ainda não senti, mas eu quero ler, tá? Então assim, pessoal, esses 5 livros que eu indiquei pra vocês, eles estão dentro do meio científico, dentro da física quântica, tudo que eles trazem é feito teste científico em cima, né? Os 2 autores já participaram de inúmeras convenções, se vocês forem ler o perfil deles, eles já fizeram palestras com o pessoal da NASA, com o pessoal de Deepak Chopra. Então, assim, eles têm um embasamento para falar para vocês. E tudo converge com o que o professor Hélio Couto fala. É uma mudança de paradigma, sim, porque o que a gente conhece de física é a física newtoniana e a física quântica bate muito em cima da física newtoniana. Às vezes o que eles falam chega a ser difícil de acreditar, né? Porque o próprio professor Hélio Couto fala assim, que é difícil o conteúdo e que você tem que estar com a mente muito aberta para entender todo o conteúdo. Mas assim, gente, são livros que vão complementar. Quanto mais conteúdos a gente vê relacionados ao mesmo assunto, mais a gente vai entender. Se vocês gostam desses conteúdos, além desses livros aqui que eu indiquei para vocês, leiam também Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Eu não sei se esse livro, esse PDF, ele está disponível no site de forma gratuita ou se vocês precisam solicitar por meio de e-mail. Para mim veio quando eu solicitei minha ressonância harmônica. Então também é um conteúdo que vale a pena ler e assimilar com todos esses conteúdos, todos esses assuntos dos livros que eu indiquei para vocês. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido incentivá-los a buscar mais conhecimento, e que vocês possam evoluir da forma mais rápida, mais gostosa. E sim, vão passar por catarses, mas vocês vão ver que isso faz parte do nosso processo evolutivo aqui na terceira dimensão. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, se vocês sentirem no coração de ajudar esse canal a crescer, porque quanto mais gente evolui, melhor a terceira dimensão fica, melhor o planeta Terra se torna. E eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui e se inscreverem no meu canal, porque vocês vão encontrar muito conteúdo relacionado ao processo evolutivo do ser por aqui. Fico por aqui, conto com a presença de vocês nos próximos vídeos e até mais!